Shalom a todos nossos queridos alunos do curso de Exegese Bíblica, iniciando propriamente exegese do Antigo Testamento, mas estas primeiras aulas, elas serão as aulas metodológicas, ou seja, estaremos trabalhando a metodologia exegética, para que vocês possam compreender de forma mais dinâmica os passos exegéticos. Então, eu quero desejar bons estudos, boas aprendizagens, que sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de exegese bíblica na modalidade EAD. Ficamos muito gratos por vocês escolherem a Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, a FTLB, e a minha pessoa, para que possa ser o tutor de vocês nesse processo de aprendizagem. Então, conte conosco. Acredito que a maioria também já tem o nosso contato comercial a respeito das aulas, que é o 11 970 98 42 32. Os alunos também têm uma questão especial, grupo de WhatsApp, para que possamos interagir a respeito do conteúdo, tirar as dúvidas e seguir com a aprendizagem. Então, um grande abraço a todos vocês, sigamos e prossigamos animados, ok? Eu vou fazer a apresentação da tela e demonstrar para vocês um pouco a respeito da metodologia e conversar um pouco nessa primeira aula sobre o que é a exegese, ok? Então, vamos lá, vamos procurar aqui a tela. Ok, ok. Ok, queridos, na nossa primeira aula de teologia e exegese do Antigo Testamento, propriamente exegese, a parte teológica, advém de autores que são da área da exegese e que ajudam o exegeta em formação a construir os seus argumentos, a embasar as suas hipóteses, né, a levantar essas hipóteses e a confirmar essas hipóteses para que as mesmas sejam apresentadas e confirmadas ou não confirmadas também no decorrer da aprendizagem. Quando falamos de exegese, estamos falando de um recurso hermenêutico, ok? A teologia existe várias linhas de interpretação. A teologia dogmática, ela é uma teologia que ela tenta fundamentar os dogmas da eclesia, da igreja. Então, dogmas como a Trindade, dogmas como a glossolaria, o falar em línguas. Então, tudo isso são práticas de algumas igrejas que são justificadas a partir de versículos isolados do contexto que servem para embasar a prática daquele determinado grupo, a prática dogmática daquele determinado grupo. Então, por exemplo, embora o termo trindade não existe na Bíblia, mas grande parte das igrejas cristãs são trinitarianas. Igrejas católicas, reformadas, pentecostais, neopentecostais, grande parte dessas igrejas são trinitarianas. E existe a tentativa de se justificar a trindade
através da apresentação de versículos bíblicos isolados. Então, isso seria uma teologia dogmática, seria uma teologia vinculada à confirmação dos dogmas institucionais. E esses dogmas, eles giram em torno da concepção soteriológica, igrejas calvinistas, igrejas arminianas e etc. Então, tudo isso está mais vinculado à teologia dogmática que visa justificar a concepção dogmática da instituição. É diferente da teologia hermenêutica. A teologia hermenêutica, ela não tem o objetivo de justificar o dogma institucional. A teologia hermenêutica, ela é exegética. O termo exegese quer dizer extrair. Então, a teologia hermenêutica, ela tem o objetivo de extrair do texto. Mas como isso é feito? Então, imagine uma árvore e o tronco dessa árvore, o nome seria hermenêutica. E aí você teria galhos dessa árvore. Um galho se chamaria contexto histórico, o outro, contexto político, contexto social, contexto econômico, análise linguística, análise filológica, análise dos termos na língua original, o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego. Então, juntando todo esse saber histórico, social, cultural, por trás do texto, você vai construir um argumento exegético por trás de uma teologia hermenêutica. Um método que ficou muito comum, que vem do século XIX, do século XX, é a chamada teologia hermenêutica histórico-crítica, que faz uma análise histórica por trás do determinado texto para trazer respostas, para trazer interpretações e significados. Então perceba que esse método, ele não terá o texto bíblico como uma espécie de texto inerrante, infalível ou inspirado no contexto pelo qual o texto não pode ser criticado. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe um método de interpretação para textos literários. Então, quando você está lendo uma literatura, você está lendo a obra de Homero. O Homero foi um grande poeta grego e ele tem dois clássicos, que é Ilíada e Odisseia. Então, você tem ali a saga do herói, o Ulisses, que é um grego que foi para a guerra de Troia e ajudou os troianos serem derrotados. E quando ele tentava retornar para a sua casa, que ficava no meio do mar, em uma ilha chamada Ítaca, ele não conseguia, porque ele blasfemou contra os deuses sempre levavam ele para longe, ele não conseguia retornar para o seu lar. Então, na obra de Homero, nós temos a saga do herói Ulisses, nós temos a batalha dele com os deuses, principalmente com Poseidon, que é aquele que domina os mares, e tem todo um épico de um herói, uma saga ficcional de um herói e de uma interpretação mítica por trás. Então, dentro de um texto desse, ele tinha vários significados para a época que ele foi escrito. Inclusive uma interpretação chamada de interpretação historicista, que os gregos acreditavam no que nós chamamos de mitologia, eles acreditavam como deuses reais. Então também tem a questão por trás da crença do grupo, que para quem está de fora é uma análise do contexto e das crenças religiosas. Agora, para quem está de dentro, é fé. É fé numa deidade ou em deidades existentes e reais.
quando tudo isso vai para o texto, é preciso fazer uma hermenêutica e separar uma coisa da outra, porque os textos antigos, eles até podem falar de personagens reais ou ficcionais, e lugares reais e lugares ficcionais. Agora, extrair o sentido religioso, mítico, alegórico, heróico dos determinados heróis é a tarefa do intérprete. Então, começa-se a pensar em uma hermenêutica, em uma interpretação do determinado texto, do determinado autor. Então, a partir do século XIX, do século XX, essa metodologia de interpretação é utilizada na Bíblia de forma muito veemente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E anteriormente, do século XVI ao século XVIII, que foi o forte da teologia reformada, a hermenêutica ainda era muito dogmática. Era uma hermenêutica na tentativa de se fundamentar o dogma. E quando nós pensamos, então, de século IV a século XV, que é o auge do poder do cristianismo católico, aí que a hermenêutica é totalmente dogmática, porque tenta-se se fazer toda uma análise de justificar os dogmas, como a ascensão de Maria, a virgindade de Maria, alguns sacramentos, algumas questões litúrgicas, posteriormente as indulgências, a missa do sétimo dia e etc, etc, etc. Então são hermenêuticas até extraídas de textos bíblicos para justificar as práticas eclesiais, as práticas institucionais, e não textos que são averiguados à luz do seu contexto histórico, político, econômico, geográfico, cultural, linguístico e etc. Então, só aqui já é possível perceber que a exegese ela proporciona uma interpretação muito mais fidedigna do texto do que uma teologia dogmática, que serve para fundamentar o dogma, sendo que às vezes o dogma ele é uma fundamentação aceito pelo grupo, mas ele não tem uma contextualização do versículo bíblico utilizado para se justificar o dogma. Até aqui, queridos, mamão com açúcar? Eu, eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Então vamos lá. Nesse primeiro slide, em que encaminhamentos exegéticos, Milton Schwantz foi um exegeta que desenvolveu um trabalho muito importante no seio universitário, tanto em cursos de graduação e pós-graduação, na linha de mestrado e doutorado. Já é falecido, ele faleceu em 2011, se não me foge a memória, mas desenvolveu um trabalho muito bom. Então, eu faço citação de um dos trabalhos do Schwantz, da metodologia exegética que o Schwantz trabalhava, que vocês podem ver em bons autores também, como o Guy Wegner e outros que estaremos citando no decorrer da caminhada e também na bibliografia desse trabalho. Então, primeiras e provisórias definições. Exegese procura identificar o sentido a partir de um texto específico. Um texto, neste caso, é uma unidade literária concluída, uma perícope. Exegese estuda, pois, perícopes. Vou explicar o que é isso. Ao iniciar o estudo exegético, a extensão exata da perícope em questão ainda é uma certa hipótese. No decorrer dos procedimentos metodológicos, esta extensão exata poderá ser adequadamente identificada. De todo modo, as edições da Bíblia
já tentam indicá-las no hebraico, no grego e nas traduções. Então, o que é uma perícope? Uma perícope é um bloco literário. É importante ressaltar que exegese não estuda versículo por versículo, porque às vezes de um versículo para o outro pode ter um outro autor, uma diferença de dias, meses e anos. E a Bíblia não foi escrita versículo por versículo ou capítulo por capítulo. Ela foi escrita bloco literário por bloco literário. Então, um determinado autor, ele ia lá e escrevia um pedaço, um bloco. E isso era guardado. E, posteriormente, esse autor ia lá e escrevia outro bloco. Isso era guardado. E, no processo de canonização, junta-se aqueles blocos daquele determinado autor, ou junta-se blocos distintos de autores distintos e insere-se numa única unidade. Tá? Por exemplo, Isaías. O que é de Isaías? Nós temos esses 100 blocos, então junta tudo. E aí vem 66 livros. E as pesquisas atuais, que entendem que nem existiu um Isaías só, mas no mínimo 3, chamado de Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías, 3 personagens que viveram em períodos distintos da história e que o Proto-Isaías e o Trito-Isaías poderiam fazer parte da escola isaiânica do primeiro Isaías. E tudo isso são argumentos construídos à luz da exegese. Então, o que é de Isaías? Vários blocos, junta-se tudo e canoniza. Na hora de se interpretar, tem que se desfragmentar bloco por bloco, ou seja, perícope por perícope. A Bíblia hebraica, Stuttgartensia, essa aqui que é um dos textos mais utilizados pelos exegetas, que vem do Códice de Leningrado, que aí já é uma outra área da exegese, propriamente da crítica textual. Então, são muitos passos, devagarzinho eu vou trabalhando passo por passo. Então, por exemplo, aqui nós temos o texto tudo em hebraico, e geralmente o Samer, que é um S, o Samer, ele é usado para identificar o fim de uma perícope, e aí o capítulo 45 de Isaías, verso 1, né? Ko amar Yehová, ele já viria iniciando uma outra perícope. Então, como o professor Schwantz menciona, é possível identificar nos textos gregos, no texto hebraico, sinais que demonstram o início de uma nova perícope. Em algumas Bíblias em português, tem isso também. Tá? Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Eu vou fazer uma rápida demonstração. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela geralmente tenta mostrar o início de uma perícope e o final de outra com novos títulos. Essa seria a Bíblia de Jerusalém. Então aqui, 45, verso 1. Ciro, instrumento de Deus. O bloco seria do verso 1 ao verso 7. Aí o verso 8 já seria uma prece que não estaria no bloco literário do verso 1 ao verso 7. Aí do verso 9 ao verso 13 seria um novo bloco literário. Então, a exegese, ela tem esse objetivo, estudar os blocos literários de forma totalmente distinta. Tudo bem até aqui? Existem Bíblias em português, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, você pode olhar aí na sua, que o Almeida, ele inicia a perícope quando a primeira letra que inicia a perícope, ele coloca em maiúsculo e em negrito. Aí ele vai dar continuidade no bloco literário e depois, quando inicia um novo bloco literário, ele coloca em maiúsculo e em negrito. Dá uma olhadinha na sua Bíblia e vê se tem isso.
E aí no grupo de WhatsApp você pode comentar comigo. Então, para finalizarmos, a princípio, a exegese é um recurso hermenêutico que estuda os textos bíblicos, valorizando e reconstruindo todo um contexto histórico, político, geográfico, cultural, linguístico, filológico, econômico, começa a reconstruir tudo isso para uma interpretação do texto à luz da época. Né? Não é uma interpretação a partir da fundamentação do dogma, mas é uma interpretação a partir do sentido que o texto e que o seu autor da sua determinada época queria transmitir. Então se valoriza quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Existe um sentido, né? Pelo qual, às vezes, a leitura pastoral do texto bíblico, que é aquela leitura mais de autoajuda, ler um texto como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Ah, Deus ele vai me livrar da cova dos meus problemas. Tudo bem, é uma leitura devocional de autoajuda, só que não auxilia o intérprete a entender o texto bíblico, visto que para se fazer isso é necessário compreender à luz do contexto histórico por trás do texto. Então, em exegese, antes de você fazer todos esses recursos, você precisa identificar o bloco literário, identificar a sua perícope. Ok? Eu acredito que ficou mais fácil para vocês entenderem e compreenderem propriamente o que seria a perícope. Exegese estuda perícopes. Exegese estuda blocos literários. Com isso, queridos, eu me despeço de vocês. Sigam as orientações a respeito das tarefas e que Deus e Cristo possa agraciá-los. Shalom e um forte abraço.